Que possamos ficar em pé, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9. Marcos 14, versículos de 3 a 9. Está na página 44 dessas Bíblias que estão aí nos bancos. Amém? Diz assim o Evangelho do Senhor. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Podeis sentar e ouçamos mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos nesta manhã te louvar, adorar o teu santo nome, dizer que tu és maravilhoso, que tu és digno de todo louvor, de toda adoração. E acima de qualquer coisa, Pai, nós queremos te adorar aqui neste lugar. Te adorar com sacrifícios de louvor, te adorar com quem nós somos, te adorar com o que nós temos e te adorar somente por quem tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã, junto com vocês, aqui nessa comunidade, a qual eu aprendi a amar há tanto tempo atrás. Eu estava me lembrando de tudo aquilo que eu já vivi aqui nessa paróquia linda, desde quando vocês estavam lá no começo da rua, até o momento da gente vir para cá. E é muito gratificante ver essa igreja viva, essa igreja adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo, louvando por quem Ele é. Eu hoje vim com Pedro e Miguel, que estavam sentados aqui agora, meus dois filhos, e agora foram lá para a salinha. E minha esposa Mirella e nossa filha Maria Carolina estão em casa, assistindo com certeza a esse culto. Mas queria muito estar aqui. Ela disse, poxa, quando eu estava saindo de casa, ela disse, poxa, eu queria tanto ir, mas a gente com um bebezinho fica tudo mais difícil para se organizar e para poder estar aqui com vocês. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com o reverendo Cláudio, estar aqui com todos vocês que fazem essa paróquia. Meu coração está extremamente grato por tudo isso. E aqui é bom, pastor Cláudio, porque a gente fica se sentindo um ministro com esse microfone aqui, né? Falando com todo mundo. Do Evangelho em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Foi bom o esclarecimento. Mas eu queria falar com vocês sobre esse texto que foi lido agora há pouco. Esse texto que tem tanta coisa importante para nos ensinar acerca da adoração a Jesus Cristo. O próprio Cristo, ele fala no fim desse trecho que aonde for pregado o Evangelho de Jesus Cristo, será também contado o que essa mulher fez. Foi tão importante para Jesus aquele ato de adoração a Deus, que ele disse: aonde for contada a minha história, esse trecho, ele deve ser falado. E é tão importante isso que está no Evangelho de Marcos, está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de João.
menos em Lucas, esse trecho ele não é contado, mas em todos os outros evangelhos, a história dessa mulher e o que ela fez para Jesus está sendo contado. No evangelho de João, a gente vê que o nome dessa mulher é revelado e fala-se que é Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, mas aqui no evangelho de Marcos, isso não foi dito. E o que eu queria trazer para vocês é que essa história ela é cheia de lições. O evangelista João, ao narrar essa história, ele diz que 6 dias antes da festa da Páscoa, Jesus ele estava em Betânia, justamente a cidade de Lázaro, aquele que foi morto por 4 dias e que Jesus ressuscitou dos mortos. Foi oferecido um jantar e, como de costume, Marta ela estava servindo a mesa, trabalhando, na qual estava Jesus, Lázaro e outros. E num determinado momento, durante aquele jantar, durante aquela festa, onde as pessoas estavam diante da presença de Jesus, Maria, ela pegou um vaso, e a palavra diz que era um vaso de alabastro, e eu vou explicar o que é que isso significa um pouco mais à frente, com um perfume de nardo puro, um perfume caro, um perfume de grande valor, e ela derrama aquele perfume nos pés de Jesus, e em seguida ela pega os seus cabelos e ela usa os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus daquele perfume, de modo que a casa ela ficou toda perfumada, ela ficou cheirosa. O perfume que foi derramado ali infestou toda a casa, e acredito que até quem estava passando por perto sentia aquele perfume. E depois de ter derramado o perfume, Judas e alguns outros discípulos, eles começaram a dizer: mas estragaram esse perfume. Esse perfume foi derramado, isso foi um desperdício. Isso poderia ter sido vendido e o dinheiro ter sido doado aos pobres, repartido entre os pobres. Mas Jesus prontamente exortou a todos e louvou a atitude dela. E disse, que aonde o evangelho de Cristo ele fosse pregado, aquela história ela deveria ser contada. E Jesus disse isso, queridos, porque aquilo foi um ato de adoração daquela mulher. E ele disse isso porque a adoração é um ato valioso. É um ato que tem muito valor. Ela não fez nenhuma conta para saber se o ato que ela estava praticando seria caro, seria barato. Mas o seu gesto falou muito mais alto do que os valores envolvidos com aquele ato. Nós estamos muito mal acostumados a olhar para os nossos atos com olhos humanos, com olhos de quem só enxerga os valores aqui da terra, carnais. E esquecemos muitas vezes que tudo aquilo que a gente faz tem um pouco de eternidade envolvido. Tem valores eternos naquilo que a gente faz. E no caso da nossa passagem, começando por Judas e depois por todos os discípulos, a reação ela foi de calcular o valor que aquela homenagem, que aquele ato de adoração tinha custado. Qual foi o valor? E Judas fala até em vender o bálsamo, doar o dinheiro para os pobres. Mas a gente sabe que não era nos pobres que ele estava pensando, mas ele estava pensando apenas no dinheiro. Para que a gente possa entender o real valor do ato de adoração, é preciso saber alguns detalhes sobre aquela oferta. Isso porque o perfume que foi derramado em Jesus era um perfume de nardo puro e estava guardado num vaso de alabastro. O alabastro era um pote, era um jarro, feito por uma pedra que só era encontrado nas imediações de uma cidade egípcia chamada Alabastron. Ele parecia com um mármore, era um negócio bonito, porque o mármore então era muito usado para fazer potes, para fazer jarros que guardavam coisas de muito valor. Por isso que os perfumes, alguns azeites eram guardados em vasos de alabastro.
Então você tinha um valor muito grande naquele tipo de vaso. E o nardo era um bálsamo feito da raiz de uma planta da Índia, que crescia nas montanhas do Himalaia. Os arábios o chamavam de cravo indiano. Não era apenas porque era longe para se buscar essa planta de onde se extraía esse perfume, mas era raridade. Essa planta, essa flor, ela só brotava de tempos em tempos. Então era muito procurado e era caríssimo para você extrair aquele perfume. Então o alabastro e o nardo oferecido por Maria talvez tenha sido o presente mais caro que Jesus ganhou em todo o seu tempo de ministério durante aqueles 3 anos. Judas fala que custava 300 denários. O denário era uma moeda romana, feita de prata, e valia um dia de trabalho de uma pessoa que trabalhava no campo. E se valia um dia de trabalho e a gente está falando de 300 denários, a gente está falando do salário de alguém durante um ano, quase. Então imagine a pessoa pegar um ano de trabalho e derramar diante dos pés de Jesus como um ato de adoração. Você ofereceria a Deus de uma única vez um presente desses? E ainda tem mais. A forma como o presente foi dado também nos mostra o valor da adoração. Diz que ela não apenas derramou todo o perfume nos pés de Jesus, mas fala que ela quebrou o vaso de alabastro. Porque aqueles últimos pingos, aquele restinho que fica, se a gente tem um perfume mesmo, para a gente tirar até a última gota do perfume, a gente vira para um lado, aperta aqui, vira para o outro, aperta para lá, a gente mexe para ver se consegue pegar aquelas últimas gotas. Você faz, não, mas peraí, eu estou vendo que tem um restinho aqui ainda, e eu quero tirar até a última gota, e a gente fica num esforço danado, e às vezes essa última gota só sai quando a gente tira a tampa, arranca o negocinho do spray e fica tentando derramar até a última gota para aproveitar o perfume. E ela, nem isso ela conseguiu aguentar, mas ela quebrou e tirou assim, raspando até a última gota para derramar nos pés de Jesus. E eu fico pensando, ali naquele ato de adoração, naquele momento diante de Deus, se ela pega apenas algumas gotas daquele perfume e ela coloca sobre Jesus, o comentário das pessoas com certeza seriam: meu Deus, veja quanto amor essa mulher tem pelo mestre. Ela pegou o seu perfume mais caro e ela derramou algumas gotas sobre ele. As pessoas iam pensar assim. Se ela tivesse derramado metade do vaso de perfume, as pessoas iriam comentar: meu Deus, olha que dedicação. A gente nunca viu alguém dando tanto pelo Senhor. Mas a dedicação dela não era pela metade. A dedicação dela e a adoração dela não era só um pouquinho. A dedicação e a adoração dela a Cristo era total, completa, com tudo aquilo que ela tinha. E ela não apenas derramou metade, não apenas derramou algumas gotas, mas ela quebrou o gargalo para tirar até a última gota de perfume, de bálsamo, e derramar sobre Jesus. E aí os comentários foram: que desperdício! Para que jogar tudo isso fora? E queridos, o presente, ele não esperava retorno. Não era algo que se pretendia guardar para si, mas de pegar tudo aquilo que é, tudo aquilo que tem, e derramar diante do Pai, e derramar diante do Mestre. E sem se preocupar com o que os outros estão pensando, sem se preocupar com aquilo que vão pensar de mim, vão falar de mim, vão pensar sobre o meu ato. Mas não, o que eu estou fazendo é para Cristo, independentemente do que estão pensando, do que estão achando de mim. Porque a adoração, ela é valiosa quando ela é total. Nós precisamos
nos quebrar de quem nós somos, do que nós temos. Assim como aquela mulher quebrou o vaso de alabastro. Em adoração a Deus, nós precisamos quebrar quem nós somos diante da presença do Senhor, para entregar completamente até o mais profundo do nosso ser, até aquelas coisas que a gente quer esconder de Deus para que Ele não mexa lá. A gente quer derramar diante dEle. E não apenas nos quebrantar, mas entregar a Ele tudo aquilo que está no nosso interior. Os nossos medos, os nossos orgulhos, a nossa ansiedade, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os momentos bons, os momentos ruins. Tudo aquilo que está dentro de nós deve ser entregue na presença de Jesus, para que a gente possa adorá-lo em espírito e em verdade. Mas se a gente não for quebrantável, se a gente não tiver disposto a ser moldado, a ser quebrado, a gente jamais vai conseguir oferecer a Deus tudo aquilo que a gente tem. Porque é igual ao nosso perfume que a gente quer tirar a última gota. Se a gente não derrama, não tira a tampa, não quebra ali, a gente não consegue tirar as últimas gotas. E se a gente não está disposto a se quebrantar na presença de Deus, a gente vai reter em nós coisas que a gente deve oferecer a Ele, que a gente deve entregar diretamente a Ele. Se a garrafa não fosse quebrada, ainda restaria algo dentro. Assim somos nós. Não podemos dar tudo aquilo que temos dentro de nós, se não estivermos dispostos a nos quebrantar diante da presença do Senhor. A palavra diz lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 1, que aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, fica duro, fica inquebrantável, não se dispõe a ser quebrantado, será quebrado de repente, sem que haja cura. Quando a gente é orgulhoso e a vida tenta nos mostrar que a gente tem que se libertar daquele orgulho, tem que soltar aquelas coisas que estão na nossa mão, de repente a gente, num momento de dor, vai ser quebrado. E muitas vezes pode ser tarde demais para que a gente se restaure. Por isso que nós precisamos nos quebrantar, nos quebrar diante da presença de Deus, para que a gente tenha uma adoração plena, total. Quando foi, queridos, a última vez que você foi quebrantado pela presença de Deus? Quando foi a última vez que você deixou a sua alma se derramar diante do Senhor? Que você se permitiu largar as suas defesas, largar a sua casca e se derramar plenamente diante da presença do Senhor? Quando foi a última vez que você demonstrou o seu grau da sua consciência de que você é devedor de Deus, de que Ele, pela sua maravilhosa graça, te salvou, te libertou, e você tem a consciência de que você deve a sua vida plenamente a Ele? Quando foi a última vez que você realmente se importou com a sua adoração e não com o que você precisa de Deus? Quando foi a última vez que você veio aqui com o coração e a sua mente colocados na intenção de que eu não vou lá para pedir, eu vou lá para dar, eu vou lá para adorar, eu vou lá para dizer que, Senhor, independente da minha vida, das circunstâncias que eu estou vivendo, da minha dor, eu quero me derramar diante da Tua presença. Eu quero me derramar diante do Teu altar. Eu sei que Tu cuida. Eu sei que a Tua mão está sobre mim. E aqui eu vou realmente dizer, Senhor, cuida. Eu estou aqui para Te adorar somente. Porque culto, queridos, é entrega. Culto é serviço. Nós viemos aqui hoje e nós vimos domingo após domingo para entregar quem nós somos diante deste altar, diante da presença do Senhor. Mas nós temos na nossa mente e
um entendimento de que aqui é lugar de vir para pedir, de que aqui é lugar para vir e fazer o meu pedido da semana, o meu pedido do dia, e aquilo que eu quero, e aquilo que eu quero, e aquilo que eu quero. E a gente esquece de nos entregar diante da presença do Senhor. Necessidades, todos nós temos. Problemas, todos nós temos. Mas antes, precisamos entregar tudo diante do altar do Senhor. E dizer: Senhor, eu estou aqui totalmente disposto a te adorar. Cuida da minha vida. E sair daqui com o coração pacificado, sabendo que Ele tem cuidado de ti. Mas primeiro, se entregue, se derrame. Deus nos dá várias oportunidades para nos levantarmos diante da sua presença. E assim deixar que Ele nos molde, que Ele nos transforme, que Ele faça em nós a sua vontade. Temos que estar dispostos a chegar diante da presença de Deus e fazer igual a Jesus. E dizer: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. E é só através de um verdadeiro quebrantamento que podemos nos entregar totalmente a Deus. Foi isso que Maria fez. Quebrou o vaso para derramar diante de Jesus todo o seu perfume, toda a sua adoração, tudo aquilo que ela tinha. A adoração, ela é valiosa quando ela é total. E ela é valiosa, ela é total, mas ela também deve ser motivada por amor. Maria foi uma das pessoas que mais demonstrou amor por Jesus. Nós vemos ela em 3 situações nos evangelhos. Primeiro, nós vemos ela escolhendo a melhor parte e se colocando diante de Jesus para ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Quando sua irmã Marta estava fazendo os serviços e os afazeres, Maria estava lá, ouvindo Cristo, adorando a Jesus. Maria é quem sai em busca de Cristo quando ele chega a Betânia após a morte de Lázaro. E Maria vai pedir ajuda a Jesus. E Maria também aparece ungindo os pés de Jesus no vaso de alabastro. No coração de Maria havia uma gratidão imensa. Havia muita gratidão por tudo aquilo que ela tinha vivido aos pés de Cristo. E mesmo quando ela encontra Jesus, quando seu irmão havia falecido, Maria se jogou diante dos pés de Cristo em total atitude de rendição e de adoração. Maria é um dos maiores exemplos de adoração diante da presença de Jesus. Um exemplo para todos nós que pretendemos viver uma vida de adoração. Maria adorava Jesus porque via nele a figura do Messias. Não apenas porque ele fez coisas boas para ela, mas porque sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No ato de adoração de Maria, nós vemos um amor motivado pela obra redentora de Cristo. Aquela que seria completada com a morte dele na cruz do Calvário. O próprio Cristo, ele diz: ela está antecipando a minha unção. Aquilo que era feito após a morte, ela já estava fazendo antes que Jesus morresse. Porque depois que a pessoa estava morta, as pessoas iam e ungiam aquela pessoa morta com bálsamo para que ela fosse à sepultura. E Maria já estava antecipando porque ela cria que ele morreria por ser o Messias. E nós vemos muito amor em Maria, em tudo aquilo que ela faz. E nossa adoração, ela deve ter essa mesma motivação. Nossa vida com Deus não pode se resumir em pedidos e desejos carnais, estimulados pela nossa cobiça, pelos nossos padrões. Nossa vida com Deus deve ser motivada por amor. Amor a Ele, por quem Ele é.
e por tudo aquilo que Ele fez. Porque quando adoramos, nós damos a Ele a glória que Ele merece, respondendo aquilo que Ele nos fez em Jesus Cristo. Foi justamente essa fé que fez com que Maria se prostrasse diante de Jesus. Eu conheço por muitas pessoas que sofreram na vida, que passaram por momentos de aflição, mas eu conheci uma mulher de oração, uma Débora, que sempre que eu ia na sua casa, ela estava louvando, ela estava orando, ela estava adorando a Deus, sempre, 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 em espírito de adoração, não importa o que tivesse acontecendo. Eu vi essa mulher sofrer como poucas pessoas sofreram na vida por causa de um filho perdido, entregue às drogas. Vi muitas vezes lágrimas nos seus olhos, choro, sofrimento, mas nunca, nunca, nunca eu vi sair dos seus lábios um cântico de adoração a Deus. Orações sinceras e cheias de adoração a Deus, mesmo nas piores fases. Eu chegava na casa dela, eu era muito amigo dos filhos, e eu sabia tudo que estava acontecendo, e eu sabia o que estava acontecendo na vida do meu amigo, e sofri também, mas eu chegava, e quando eu passava pela cozinha, estava a mãe dele fazendo alguma comida, arrumando alguma coisa, e a radinho lá, ligada, louvando, ouvindo uma palavra, e só louvores saindo da sua boca. Mesmo sabendo que daqui a pouco o filho iria sair para ir em alguma boca comprar crack, o louvor não saía dos seus lábios. O louvor não saía do seu coração, porque a adoração dela era total. Independentemente da circunstância que seu filho estava vivendo, ela adorava a Deus com tudo aquilo que ela tinha, com todo o seu amor. Assim como Maria, ao ver o irmão na sepultura, assim que Jesus chega, ela se coloca diante dos pés de Jesus em atitude de rendição e de oração, dizendo: Jesus, tu és o único que pode fazer alguma coisa. Assim essa mãe fazia, dia após dia, se colocando diante da presença de Deus, e em oração e adoração, dizendo: Jesus, tu és o único que pode fazer alguma coisa na vida do meu filho. Isso é amor. Isso é reconhecimento da grandeza de Jesus. E muita gente acha que adorar e louvar se resume apenas aos momentos que a gente está aqui no culto, no louvor, quando a gente vem trazer as nossas ofertas, quando a gente se coloca aqui no domingo durante essa 1h30, 2 horas que seja. Mas a adoração, ela é durante todos os nossos dias, durante toda a semana, durante tudo aquilo que a gente faz. Tem uma música que eu gosto muito e que ela tem uma história linda e que ela tem uma história maravilhosa. Essa música se chama Essência da Adoração. E essa música ela foi escrita por um homem que ele congregava numa igreja lá na Inglaterra, e essa igreja ela estava passando por um momento difícil, e o pastor percebeu que o foco da igreja estava só no louvor, e que o louvor ele estava se distanciando demais daquilo que deveria ser. E ele começou a fazer o seguinte: eu vou fazer um experimento aqui nessa igreja com relação ao louvor, porque o louvor precisa entender que o centro da adoração não é a música, mas é Jesus Cristo. E o que foi que ele fez? Ele disse: a partir de hoje, nós vamos passar por um tempo sem música. Vocês vão chegar no culto, a gente não vai ter equipe de louvor, a gente já vai começar com a oração, depois a gente faz a confissão de pecado, faz a leitura da palavra, tem a pregação do evangelho, temos os ofertórios, vamos celebrar a ceia, vamos nos despedir, mas sem louvor, sem música. E isso começou a ser um negócio extremamente estranho
para a igreja. Mas ele queria que as pessoas entendessem qual é o centro do culto, qual é o centro do que é louvar. E isso foi um choque para a igreja, para os músicos, para todo mundo. Imagina, Verônica, o Cláudio chegar aqui, olha, você não toca mais, entendeu? Vamos passar um tempo aí sem louvor, sem música, agora o culto é só aqui. E aos poucos as pessoas começaram a entender que eles precisavam botar na cabeça que a adoração não está relacionada com a música. Que o centro da adoração não é a música, não é ser bem tocado, não é ser mal tocado, não é estar afinado, não é estar desafinado. Não tem nada a ver com isso, com estilo de música, com nada. Porque Deus, ele não está procurando performance. Deus, ele não está procurando coisas bem executadas. É óbvio que nós precisamos dar o nosso melhor. E a gente ensaia, e a gente treina, e a gente treina em casa para chegar. Eu também sou músico, eu também participo do louvor lá na Catedral da Reconciliação, e a gente tenta dar o nosso melhor e ensaiar para ficar tudo da melhor forma, mas esse não é o foco, esse não é o centro. O centro é o que está no nosso coração. E o pastor, ele começou a ensinar: você quer adorar a Deus, você vai procurar alguma coisa para fazer. Você vai adorar a Deus servindo aos idosos, você vai adorar a Deus servindo as crianças, você vai adorar a Deus ajudando os necessitados, você vai adorar a Deus estudando a palavra, ensinando a palavra, você vai adorar a Deus de qualquer outra forma, menos com música. E depois de um tempo, o líder de louvor daquela igreja, ele compôs uma música. E foi perto do tempo de voltarem a tocar e cantar louvores. E essa música diz assim: estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, Jesus. E durante esse louvor tem um trecho que fala: mais que uma canção eu vou te dar. Porque uma canção não é aquilo que tu queres de mim, Senhor. Tu queres o meu coração, o centro do meu ser, o lugar de comando da minha vida, de onde sai tudo aquilo que eu resolvo fazer ou não. O centro de comando da nossa vida é o nosso coração. E é isso que Jesus quer que a gente derrame diante dele. Um perfume é um símbolo daquilo que nós temos. Uma música é um símbolo daquilo que nós estamos preparados para dar. Mas o que Jesus quer de nós é o nosso coração. E por isso eu pergunto a vocês, queridos: qual o perfume que você oferece ao Senhor? Qual o perfume que você está disposto a quebrar o vaso para derramar diante da presença de Deus? A nossa adoração, assim como a adoração de Maria, deve ser valiosa. Representar algo que envolva valores eternos, valores divinos. A adoração de Maria fez com que Jesus expressasse um desejo de que aquelas pessoas ficassem sabendo daquele ato para sempre. Aquilo que não tem valor não serve como legado para ninguém. Mas quando a gente adora a Deus com tudo que a gente tem, com as coisas mais valiosas que a gente tem, que a gente pode dar, quando a gente derrama o nosso perfume diante da presença do Senhor, dentro da nossa casa, sabe o que é que acontece? Aquele bom perfume que a gente derrama, ele é sentido por todos que estão à nossa volta. E quando a gente derrama a nossa vida de adoração diante de Deus, os nossos vizinhos vão notar. Os nossos familiares vão notar. Porque a gente vai estar, expressando aquele bom perfume. E quando a gente está perfumado, quando a gente se arruma, e quando a gente sai de casa, que a gente sai passando, quem está dentro de casa já sente, né?
que a gente tomou um banho, que a gente botou um perfuminho e a pessoa já vai sentindo, ó, fulano tá cheiroso, ciclano tá cheiroso, e a gente faz com que os outros sentem, e quando a gente derrama o bom perfume de Cristo em nossos atos de adoração, e a gente sai andando na rua, por quem a gente passa, vão dizer, eita, olha ali, fulano como é cheiroso, ciclano como é cheiroso, e a gente tem que ser cheiroso de Jesus, para que os outros vejam e sintam o nosso bom perfume e a gente possa infectar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua com o bom perfume de Jesus Cristo. E a gente faz isso quando a gente se derrama na presença dele. A nossa adoração, ela deve ser uma entrega total, porque quando aceitamos a Jesus, nos entregamos integralmente a ele. E tudo isso motivado por amor, porque se de amor nós recebemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o qual nos lembraremos logo em seguida aqui nesta mesa eucarística, onde comeremos do pão e beberemos do vinho, do seu corpo e do seu sangue, nos lembrando do seu sacrifício na cruz do Calvário, que foi feito por amor. Nós também nos derramamos por amor na presença dele. Então, queridos, o que eu quero deixar para vocês nessa manhã é que você saia daqui pensando: qual o perfume que eu posso oferecer ao Senhor? Que seja o bom perfume da presença de Jesus Cristo na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Reclina a tua cabeça, fecha o teu olho, eleva o teu coração aos céus para que possamos orar. Pai, nós queremos nos colocar diante da tua santa presença, Senhor. Nós queremos dizer que só tu és santo, Pai. Que só tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Nós queremos derramar diante de ti o nosso bom perfume, Senhor, que há guardado dentro de nós, aquele tesouro escondido em vasos de barro, como o apóstolo Paulo nos diz, Senhor. Derrama sobre nós a tua presença. Queremos também assim derramar diante de ti aquilo de mais valioso que temos, aquilo de mais precioso que temos, porque queremos te entregar e assim exalar o bom perfume que é a tua presença na nossa vida, Senhor. Nos molda, nos muda, nos transforma, para que nós possamos enfrentar o nosso dia a dia, sabendo que tu tens cuidado de tudo e por isso nós devemos a ti a nossa vida, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, em nome e para a honra e glória do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.